É possível realizar o processo de urbanização e preservar o meio ambiente em escala mundo? E no Brasil, a gente já teve alguma experiência bem-sucedida nesse sentido? Essas e outras perguntas a gente vai tentar responder na aula de hoje. Falando em aula, o tema da aula é cidades sustentáveis. Aqui quem está falando é o professor Alex, esse é o Estação de Geografia e sem mais enrolação, bora para a aula começar. A aula de hoje começa com a apresentação dos estudos de caso, ou seja, cidades pelo mundo que tiveram boas alternativas para conciliar o progresso e o meio ambiente. A gente pode perceber que temos três experiências na Europa: Alemanha, Islândia e Dinamarca. E além disso, a gente tem uma experiência importante na América do Norte com o Canadá. Isso revela, galerinha, que os casos mais bem-sucedidos em escala mundo se concentram em países desenvolvidos com elevada qualidade de vida. E o tal do estado de bem-estar social, ou seja, grande parte da população tem uma renda adequada e um acesso à educação e à saúde de qualidade. E é óbvio que temos experiências bem-sucedidas aqui no Brasil e em outros países subdesenvolvidos pelo mundo. No entanto, nessa aula eu procurei trazer experiências com propostas um pouco diferentes. Nesse momento, a gente tem que concluir o quê? Que pensar no meio ambiente é pensar no nosso futuro. Para fechar essa parte, eu trago aí uma imagem de um edifício verde em Singapura. Singapura é um país da Ásia que, além dessa beleza exuberante do verde, as plantas elas conseguem absorver aí esse dióxido de carbono, esse CO2, que, combinado com outros gases, contribuem para a poluição atmosférica, chuva ácida, entre outros problemas. Localizada no sudoeste da Alemanha, próximo da França, a cidade de Freiburg, né? Chique, conta com 220 mil habitantes e tem o título de cidade híbrida. Você sabe por quê? 85% das frotas de veículos, incluindo aí transporte coletivo, trens, ônibus, é elétrica ou híbrida, ou seja, são veículos que podem se mover com um motor de combustão ou elétrico, representando uma transição entre a energia suja e a energia limpa, tá certo? Além disso, a cidade de Freiburg aproveita suas 1.800 horas de sol a pino, lembrando que estamos falando da Europa, clima temperado, e consegue, através dos seus 1.800 painéis fotovoltaicos espalhados pela cidade, abastecer cerca de 9.000 residências. Inclusive, eles têm um estádio de futebol que tem um teto solar, que tem um painel solar que também abastece o bairro no entorno. Da hora, né? Por fim, e não menos importante, tem 200 mil bicicletas, ou seja, é quase uma bicicleta por habitante e 500 quilômetros de ciclovia. Só para a gente comparar, São Paulo tem aproximadamente 540 quilômetros de ciclovia e é 10 vezes maior que Freiburg. Ou seja, a gente está bem longe, né? Nossa próxima cidade é Reykjavik. Repete aí comigo. Reykjavik. Com 120 mil habitantes, é a capital da Islândia, que por sua vez é uma ilha localizada no norte da Europa e tem o título de Terra do Gelo. Sabe por quê? É um dos países mais frios do mundo e tem uma curiosidade: está justamente na separação de duas placas tectônicas, ou seja, apresenta instabilidade geológica e contribui para a formação de fontes termais. Fontes termais, que é isso? Né? Nada mais é do que a saída de água subterrânea aquecida pelo calor causado pela própria movimentação dessas placas tectônicas que estão em separação. Aí que vem o pulo do gato. Sabe o que eles fazem? Eles aproveitam o aquecimento dessas águas para gerar energia limpa para todas as casas de Reykjavik. Louco, né? Além disso, tem o ônibus verde. Tá escrito aí. Ônibus verde? O que é isso? É ônibus pintado de verde, pro não? Péssima piada essa, por sinal. É um ônibus que funciona através da combustão de hidrogênio
E o hidrogênio é uma substância limpa, porém ainda com pouco potencial energético. Ou seja, ainda não é ideal para distâncias longas, mas apresenta grande perspectiva de crescimento. Por fim, não menos importante, é uma das cidades com a menor emissão de dióxido de carbono, que é aí um dos vilões dos gases do efeito estufa e do aquecimento global. Agora vamos viajar para o Canadá, mais precisamente para a cidade de Vancouver, cidade com 600 mil habitantes, é uma cidade média na geografia, localizada no sudoeste do Canadá e está nas proximidades com o noroeste dos Estados Unidos, como você observa aí no mapa. De todas as cidades da América do Norte, é a com menor emissão de dióxido de carbono. Apresenta edifícios com um teto verde, que você está observando aí, que reduz a sensação de calor no entorno e ao mesmo tempo purifica o ar. Firmeza, né? Além disso, a prefeitura da cidade, através das redes sociais, colhe informações sobre como eu posso, enquanto morador de Vancouver, reduzir o impacto ambiental dentro da minha casa? E além disso, reduz o imposto para a galera que investe na utilização de energia solar. Você imagina ou consegue imaginar isso no Brasil? Possui mais de 200 parques, o dobro de São Paulo, que conta hoje aí com 113 parques e com quase 13 milhões de habitantes. Faz essa relação entre população e parque. Por fim, temos a cidade de Thisted, com 13 mil habitantes, a menor cidade que a gente vai estudar na aula de hoje, localizada no norte da Dinamarca, também em Europa, tem a marca de ser a cidade autossuficiente. Olha que sensacional, galera. Ou seja, 100% da energia gerada na cidade é limpa, ou seja, zero emissão de gases poluentes. A cidade se destaca na energia eólica, que nada mais é do que a energia através do vento. Além disso, vende sua energia, já que é autossuficiente, vende esse excedente para os municípios do entorno e com a grana investe na educação e na saúde. Na hora de elaborar essa aula, eu fiquei pensando o seguinte, a pergunta que eu fiz, né, foi: e o Brasil? Então eu vou tentar trazer algumas respostas para acalmar o nosso coraçãozinho. Bom, o primeiro exemplo é silvicultura, que não tem nada a ver com Sílvia, todo respeito às Sílvias aí. Mas é uma técnica de reflorestamento que tem por objetivo garantir a manutenção das espécies e preservar o meio ambiente do seu entorno. E o Brasil, como oitavo maior produtor de madeira no mundo, não sei se você tem noção disso, logo a gente vai precisar preservar essa floresta e, consequentemente, essas árvores, e daí a ideia de reflorestar essas espécies. Nosso destaque é o eucalipto e o pinus, e a gente está expandindo essa ideia da silvicultura. Guarde esse nome porque é importante. Além da silvicultura, temos os corredores ecológicos. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que nada mais é do que uma área linear de mata nativa que tem por objetivo central aí separar as áreas de preservação e conservação ambiental. Ou seja, a ideia é separar os ambientes em que o homem pode ou não pode ocupar com as suas atividades econômicas. Os nossos principais corredores ecológicos estão localizados, não por acaso, na região norte, mais precisamente no entorno da floresta amazônica. E para fechar, por fim, a gente tem aí o ecoturismo ou turismo ecológico. O Brasil, enquanto um país de dimensões continentais, apresenta condições favoráveis para a atividade turística. Temos belas praias, cavernas, unidades de relevo, rios, cachoeiras, enfim, uma infinidade de elementos naturais que podem nos ajudar na preservação das áreas e gerar uma graninha para a comunidade que está aí no entorno, como por exemplo, a gente tem os caiçaras aí no litoral brasileiro, ou comunidades indígenas que acabam vendendo os seus produtos, principalmente ligado ao artesanato, em áreas abertas para a prática desse turismo consciente. Mas precisamos e devemos melhorar muita coisa, né, gente? Vamos cobrar, afinal, algumas experiências, como vocês viram nessa aula, não precisam de dinheiro, na verdade precisa do quê? De boa vontade do poder público e nossa, fica a dica. Bom, é isso.
Espero que vocês tenham curtido essa aula bem breve sobre cidades sustentáveis. Curte, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal. É um abraço e é isso aí. Saudações geográficas e fui!